Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos da noite, aqui pelo Amigos do Caminho, continuando o nosso estudo do livro Nosso Lar, né, que a gente está no finalzinho dele. Nós estamos aí nos 3 últimos capítulos do livro, né? Nós vamos entrar agora no capítulo 48 dessa obra aí, né, tão importante, tão fantástica, né, pedindo aí a Jesus que possa nos ajudar, né, possa nos facilitar aí o estudo, né? A gente está aí no finalzinho do livro mesmo, finalzinho, quase acabando, né? E a gente vai dar seguimento dessa obra do nosso querido André Luiz, tá? E a gente, né, lembrando que os últimos capítulos, né, que a gente estudou, a gente estava conversando, né, sobre a reencarnação, né? A gente estava falando da reencarnação, né? O capítulo 47 e 46 falam sucessivamente da reencarnação da mãe do André Luiz, né, do preparo para a reencarnação dela, e da reencarnação agora da Dona Laura, né, a mãe do Lísias, que acompanhou e que ajudou o André Luiz ali nos seus primeiros momentos na colônia, que também está preparando para poder voltar para o plano físico, né? Então esse capítulo ele tem o nome de culto familiar, né? Houve uma reunião, né, na casa da família do Lísias, né, da Dona Laura, e lá os amigos espirituais, né, estão trabalhando para ajudar, né, a Dona Laura a se preparar para essa situação toda, né, se preparar aí para o reencarne que está para acontecer. E o capítulo termina, né, com a Dona Laura falando pro André Luiz que eles iriam fazer uma reunião separada, né, familiar ali, né, próximo deles ali, e que eles ficariam muito felizes, né, se o André Luiz pudesse colaborar, né, e participar junto, né, desses companheiros aí que ele já aprendeu a chamar de família, né, desse culto íntimo, né, que na verdade é um culto do Evangelho no lar, no mundo espiritual, né, na verdade, né, vai ficar bem claro isso pra gente no início, né, é um culto do Evangelho no lar que eles vão convidar, né, o André Luiz. Boa noite aí para todo mundo que está chegando, né? Nós estamos dando continuidade ao estudo e hoje nós estamos falando do capítulo 48 do livro Nosso Lar, culto familiar. Então a gente vai lendo, né? E vamos trocando aí ideias acerca do texto. Vamos lá. Talvez que a praticantes do espiritismo não fosse tão surpreendente a reunião a que compareci, em casa de Elísias. A meus olhos, porém, o quadro era inédito e interessante. Então o André Luiz já deixa aqui, né, que é uma coisa nova para ele, né, porque ele nunca tinha participado de um culto no lar enquanto encarnado, ele não sabe o que é isso, né. Na espaçosa sala de estar, reunia-se pequena assembleia de pouco mais de 30 pessoas. A disposição dos móveis era mais simples. Enfileiravam-se poltronas confortáveis, 12 a 12, diante do estrado, onde o ministro Clarencio assumira a posição de diretor, cercando-se da senhora Laura e dos filhos. À distância de 4 metros aproximadamente, havia grande globo cristalino, da altura de 2 metros presumíveis, envolvido na parte inferior em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. Então estavam lá, né, na casa da Dona Laura, lá no nosso lar, né? E tinha lá uma reunião para umas 30 pessoas, né? E havia um objeto, né, de cristal, né, que se assemelhava, né, um objeto de cerca de 2 metros ligado por fios num sistema de som, né? Era como o André Luiz estava descrevendo, né? Na verdade é um aparelho para que o marido da Dona Laura, que estava encarnado, né, ele pudesse ir até lá e se comunicar com eles. Numerosas indagações me bailavam no cérebro, né? O senhor André disse: o que é isso? Que negócio é esse? Né? Na sala extensa, cada qual tomava lugar adequado, mas observava conversações fraternas em todos os grupos. Então o André Luiz percebe, né, que lá na sala onde ele estava, né, eles tomavam, né, lugar lá e começavam a se preparar, né, para aquela reunião que iria acontecer. Achando-me ao lado de Nicolas, antigo servidor do Ministério do Auxílio e íntimo da família de Lísias, ousei perguntar alguma coisa. O companheiro não se fez de rogado e esclareceu. Então o André Luiz estava lá próximo, né, de um companheiro chamado Nicolas, né, e ele pergunta, tipo assim, todo curioso, né?
Boa noite a todos que estão chegando. Nós estamos estudando o livro Nosso Lar no capítulo 48, quase finalzinho. Estamos prontos. Contudo, aguardamos a ordem da comunicação. Nosso irmão Ricardo está na fase da infância terrestre e não lhe será fácil desprender-se dos elos físicos mais fortes por alguns instantes. Mas ele virá até aqui, indaguei. Lembrando, né, o Ricardo era aí da Dona Laura, que já tinha reencarnado, né? Ele devia ter, na época, uns 3 anos de idade, e eles iam levar ele no nosso lar, em espírito, para ele poder, né, incentivar ela, dar uma força lá. Não, vamos que o negócio vai dar certo, né? Então eles estavam esperando ali, com certeza, de dormir, aquela coisa toda, né, para eles poderem levar ele espiritualmente até o ambiente. Mas virá ele até aqui, né, o André Luiz perguntando, né, se o Ricardo ele ia sair do plano físico e ir lá. Como não? Revidou o interlocutor. Nem todos os encarnados se prendem ao solo da Terra. Como os pombos-correios, que vivem por longo tempo em serviço entre duas regiões, espíritos há que vivem por entre dois mundos. Está falando do pombo-correio porque normalmente eles ficam presos, né? E aí quando a pessoa queria levar uma correspondência, isso na década de 40, gente, na década de 30, né? A pessoa dava um pombo-correio para a pessoa e a pessoa ficava com o pombo-correio guardado lá na casa dela, né? Dentro de uma gaiola, lá meses a fio ali, esperando o momento que ele soltava o pombo-correio, colocava a mensagem e o pombo instintivamente voltava, né, para o ambiente onde ele estava. Como não? Revidou o interlocutor. Estou repetindo, tá, gente? Nem todos os encarnados se agrilhoam ao solo da terra, se prendem, como os pombos-correios que vivem por vezes longo tempo de serviço entre duas regiões. Olha aqui, eu estou repetindo, tá, gente? Espíritos há que vivem por lá entre dois mundos. Ou seja, muitos de nós estamos um pouquinho no plano espiritual e no plano físico, né? Quando a gente dorme, a gente volta, né, para algumas regiões aí do mundo espiritual. Indicando o aparelho à nossa frente, informou. Ali está a câmara que Nolo apresentará. Tá? Então ali tinha uma câmara, né, de cristal onde ele ia se manifestar ali, ia facilitar o processo para ele. Ele podia aparecer sem aquilo? Sim, tá? Com certeza. Mas a câmara era um facilitador, né, para ele poder se manifestar ali de maneira mais rápida, mais simples, mais tranquila. Por que o globo cristalino? Perguntei, curioso. Aí o que nós estamos falando aqui, ó. Não poderia manifestar-se sem ele, né? É preciso lembrar, disse Nicolas atenciosamente, que a nossa emotividade emite forças suscetíveis de perturbar. Aquela câmara cristalina é constituída de material isolante. Nossas energias mentais não poderão atravessá-las. Ou seja, ele poderia ir sem a câmara, né? A câmara é uma proteção porque ele estava no processo inicial de encarnação, ainda estava muito pequeno, o corpo físico, e a energia, a vibração de saudade, né, podia impactar muito nele. Nesse instante, foi-lhes chamado ao fone por funcionários da comunicação. Era chegado o momento. Poder-se-ia começar o trabalho culminante da reunião. Verifiquei no relógio de parede que estávamos com 40 minutos depois da meia-noite. Olha que interessante, né? No nosso lar ainda se utiliza, né, da contagem de tempo muito parecida aqui com o plano físico. Por quê? Porque estão muito próximos da gente, né? No nosso lar ele se enquadra naquilo que os amigos espirituais falam, né, e ensinam como sendo colônias de transição. O que é uma colônia de transição? São colônias que ainda guardam extremas características, né, semelhantes com as características do plano físico. Então, o relógio, então o horário, né, muito parecido com aqui, porque está muito próximo do plano físico, né? O nosso lar ele está pertinho do plano físico, se a gente for analisar bem, né? Continua. Somente agora há bastante paz no recente lar de Ricardo, lá na Terra. Esse é o Nicolas falando, tá? Naturalmente, a casa descansa, os pais dormem. E ele, nessa fase, não permanece inteiramente junto ao berço. Ou seja, eles estão dormindo, a família do Ricardo, né? Da nova encarnação dele. Ele também é um bebezinho, nesse momento está dormindo. E eles conseguiram levar ele no mundo espiritual. Não lhe foi possível continuar. O ministro Clarencio, levantando-se, pediu homogeneidade de pensamentos e verdadeira fusão de sentimentos. Fez-se grande quietude, e Clarencio disse comovente e singela prece.
Em seguida, Lísia se fez ouvir na cítara harmoniosa, enchendo o ambiente de profundas vibrações de paz e encantamento. Eles estavam criando um ambiente apropriado, né, um ambiente propício para facilitar, né, a presença do Ricardo ali naquele ambiente. Logo após, Clarencio tomou novamente a palavra. Irmão, disse, enviemos agora a Ricardo nossa mensagem de amor. Observei então com surpresa que as filhas, a neta, a senhora Laura, acompanhadas de Lísias, abandonavam o estrado, tomando posição junto aos instrumentos musicais. Judite, Yolanda e Lísias se encarregavam respectivamente do piano, da harpa e da cítara, ao lado de Teresa e Heloísa, que integravam o gracioso coro familiar. Olha que legal, né? Então, através das vibrações da música, a família do Ricardo, que estava no mundo espiritual, estava criando o ambiente necessário para ele se manifestar. É aí que nós vamos entender por que no tratamento espiritual tem música. A música é um grande indutor de pensamento, né? Através da vibração da música, ou seja, das palavras, da melodia, do conteúdo, né? Nós vamos conseguir trabalhar sensações e energias da intimidade do ser. Por isso que tem músicas, né, que nos elevam, tem músicas que nos rebaixam, né? Você vê lá que antigamente o pessoal ia para a batalha e aí tinha aquelas fanfarras, tinha aquelas trombetas, né? E fazia o cara aqueles batidos de tambor, né? Na guerra, que faziam o cara querer matar, querer lutar, né? Como tem as músicas que o quê? Que nos elevam, né? Que fazem a gente pensar. Música cria sintonia. Então, muitas das vezes a gente vai saber a sintonia que a gente está criando no ambiente à nossa volta pelo tipo de música ao qual nós nos afeiçoamos, né? Então, a energia, a vibração da música é fundamental para todos os trabalhos do bem, né? Muitas vezes no Evangelho a gente vai lembrar de Jesus cantando com os discípulos, né? Vai ver lá na última ceia um momento que o Cristo canta, né? E a energia, a vibração harmoniosa da música tem um fantástico poder, né? Fugindo aí de ideias de ritual, essas coisas, né? A música tem uma capacidade de unir, de construir vibração muito grande. Ó. Eu tenho um rapaz aqui, ó. Oi, boa noite. Boa noite. Vai estar jogando videogame aqui. Então vamos lá. Então eles começam a cantar, tocar. Né? Os filhos, né? A dona Laura, todo mundo toca. E a neta, né? Que é a Heloísa. As cordas afinadas casaram os ecos da branda melodia, e a música elevou-se, cariciosa e divina, semelhante a gorgolejo celeste. É uma poesia, né? Sentia-me arrebatado a esferas sublimes do pensamento. Olha só, né? Através da música, o André Luiz começou a construir vibração diferente. Por isso que um tratamento tem música. Por isso que o tratamento é baseado muitas vezes em a gente escutar e perceber uma vibração musical. Entendeu? Então é isso aí que ajuda muito, 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 muito. Quando vozes argentinas não é da Argentina do país não, tá? Porque a Argentina aqui vem de prateado, né? Porque argentum é o nome do elemento químico da prata, né? É o nome grego da prata, né? Então a voz argentina é uma voz prateada. Exatamente, a Argentina tem esse nome exatamente por causa do Rio do Prata, né? Então é a terra platinada, né? Então as vozes argentinas, né, embalaram o interior. Lísias e as irmãs cantavam uma maravilhosa canção composta por eles mesmos. Muito difícil frasear humanamente essas estrofes significativas, cheias de espiritualidade e beleza, mas tentarei fazê-lo para demonstrar a riqueza das afeições nos planos da vida que se estendem para além da morte. E o André Luiz ele transcreve aqui, o Chico, né? Ele transcreve o pouco que ele pegou da música, né? Eu vou ler aqui, não vou cantar, porque eu sou péssimo para cantar, né? Não tenho esse dom, né? Mas eu vou ler aqui a música, que é uma poesia, né? Que os filhos fizeram para o pai que estava encarnado e estava indo lá, né? Para encorajar a dona Laura, né? Vamos embora, vamos encarnar. Pai querido, enquanto a noite traz a bênção do repouso, recebe, Pai carinhoso, nosso afeto e devoção. Enquanto as estrelas cantam,
na luz que as empalidece, vem unir a nossa prece à voz do teu coração. Não te perturbes na estrada de sombras do esquecimento, nem te doa o sofrimento, jamais te figas no mal. Não temas a dor terrestre, recorda a nossa aliança, conserva a flor da esperança para a aventura imortal. Enquanto dormes no mundo, nossas almas acordadas relembram as alvoradas desta vida superior. Aguarda o porvir risonho, espera por nós que um dia volveremos à alegria do jardim do teu amor. Venha a nós, Pai generoso, volta a paz do nosso ninho, torna as luzes do caminho, ainda que seja a sonhar. Esquece um minuto a terra e vem sorver da água pura, do consolo de ternura das fontes de nosso lar. Nossa casa não te ouvida, o sacrifício e a bondade, a sublime caridade de tuas lições no bem. Atravessa a sombra espessa, vence, Pai, a carne estranha, sobe ao cume da montanha, vem conosco orar também. Essa é a música que eles estavam cantando para o Pai. Prece, né? Poesia, prece e música. As derradeiras notas de bela composição. Notei que o globo se cobria inteiramente de substância lentosa acinzentada, apresentando logo em seguida a figura simpática de um homem na idade madura. Era Ricardo. Impossível descrever a sagrada emoção da família, dirigindo-lhe amorosas saudações. Olha que interessante, né? Então, assim como nós temos saudade daqueles que se vão para o mundo espiritual, né? E às vezes durante o sonho a gente vai lá encontrar com eles, eles também no mundo espiritual se preparam para receber a visita daqueles que eles amam e que voltaram à matéria através da reencarnação. Né? Vai chegar um momento que a gente vai ter desenvolvimento espiritual e moral para que quando, né, a gente encontrar, né, os nossos parentes desencarnados, quando a gente estiver com muita saudade, eles se manifestem fisicamente nos ambientes em que vivemos. Né? Em grandes reuniões familiares de incentivo, onde aqueles que se foram, né, tornarão pelo caminho para trazer, né, lembrança, sentimento, amor, paz, carinho, afetividade, luz. Né? E aí nesse momento nós vamos lembrar desse passado aqui, quando a gente tinha medo da morte. Né? E essa mensagem que vem desse capítulo aqui do livro, né, é realmente uma mensagem de esperança, de reencontro. Né? Porque se assim eles podem daqui para lá, vai chegar o momento que nós vamos poder de lá para cá. Né? Quando nós tivemos o amor que não prende, né? A saudade que não aprisiona, né? O amor que liberta, a compreensão. Né? Então nós vamos chegar nesse ponto, né? Em breve, se Deus quiser. Né? Se Deus quiser e permitir. Né? Nós vamos chegar no momento em que nós vamos, né, fazer com a família do Lísias. Mas vamos continuar aqui, tá, gente? Pessoal, nós estamos falando do capítulo 49 do livro, 48, desculpe, do livro Nosso Lar, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, algo a falar, né, ou perguntar, por favor, tá? Fica à vontade. O recém-chegado, após falar particularmente a companheira e os filhos, fixou o olhar amigo em nós outros, pedindo que fosse repetida a suave canção filial, que escutou banhado em lágrimas. Quando se calaram as últimas notas, falou comovidamente: ó, meus filhos, como é grande a bondade de Jesus, que nos aureolou o culto doméstico do Evangelho com as supremas alegrias desta noite. Nesta sala, temos procurado juntos os caminhos das esferas superiores. Muitas vezes recebemos o pão espiritual da vida e é ainda aqui que nos reencontramos para o estímulo santo. Como sou feliz. Esse é o Ricardo falando, né? A senhora Laura chorava discretamente. Lísias e as irmãs tinham os olhos marejados de pranto. Percebi, porém, que o recém-chegado não falava com espontaneidade e não podia dispor de muito tempo entre nós. Possivelmente, todos ali mantinham análoga impressão, porque vi Judite abraçar-se ao globo cristalino, ouvindo exclamar carinhosamente: Pai querido, diga o que precisa de nós.
esclarecem que podemos ser úteis ao seu abnegado coração. Né? Então ele estava lá, né? Como ele está encarnado, né, gente? Então ele está ligado ao corpo físico, né? Então ele estava ali num estado ali bem transitório, ali, né? Ele estava liberto ali, lembrando o passado ainda, ou seja, um processo complexo, né? E eles sabiam que aquilo ali não ia durar muito tempo, né? Que ele, em breve ele ia ter que retornar, né? Para o campo material, para o plano físico, né? Exatamente para poder vencer, né? Essa, vamos dizer, essa perturbação transitória na qual ele estava. Observei. Então que Ricardo pensou, né? A filha dele perguntou: o que a gente pode fazer por você, pai? E pousou o olhar profundo na senhora Laura e murmurou: sua mãe virá ter comigo em breve, filhinha. Mais tarde, virão vocês igualmente. Que mais eu poderia desejar para ser feliz, se não rogar que o Mestre nos abençoe para sempre? Então ele já estava com o plano todo, né, arquitetado e organizado, né, para que o reencarne ali, ele reencarnou, né, depois a dona Laura, depois os filhos, né, eles tinham lá todo, né, é uma família que se reencontrava, né, nos moldes aí da luz, do amor, do bem, né, da alegria de estar junto, né, de dividir valores, de crescer espiritual e moralmente, né, que bom, né. Todos chorávamos enternecidos. Quando o globo começou a apresentar de novo os mesmos tons acidentados, ouvi Ricardo exclamando quase a despedida: ah, filhos meus, alguma coisa tenho a pedir-lhes do fundo da alma. Rogue ao Senhor para que eu nunca disponha de facilidades na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permaneça viva em meu espírito. Aquilo que os amigos espirituais falam, né? Facilidade ao veneno do espírito. É o que mais a gente quer e o que mais atrapalha a nossa caminhada evolutiva espiritual. Aquele pedido inesperado me surpreendeu e sensibilizou ao mesmo tempo. Ricardo endereçou a todos saudações carinhosas, desculpem, amigos, e a cortina de substância cinzenta cobriu toda a câmara, que em seguida retornou ao aspecto normal. O ministro Clarencio orou com sentimento e a sessão foi encerrada, deixando-nos imersos em alegria indescritível. Dirigi-me ao estrado para abraçar a senhora Laura, exprimindo de minha voz profunda impressão e reconhecimento, quando alguém atalhou os passos quase junto à dona da casa, que se ocupava em atender numerosas felicitações de amigos presentes. Era Clarencio, que me falou em tom amável: André, amanhã acompanharei nossa irmã Laura à esfera carnal. Se lhe apraz, poderá vir conosco visitar sua família. Olha só que interessante, né? O Clarencio ia lá para providenciar as questões da reencarnação da dona Laura, né? E ele fala para o André Luiz que se ele quisesse, né, ele poderia aproveitar aquele momento, aquela situação e visitar a família dele, né? E o André Luiz, é o sonho dele, né? É o sonho e agora é um meio de prova do André Luiz, né? Essa é a prova do André Luiz, é ver como é que tá a família dele, né? Como é que tá lá, né? Aqueles que ele amou, aqueles, né, que são importantes para ele. Como é que estão essas pessoas, como é que estão esses seres aí especiais aí para ele. Essa é a prova dele, né? Não podia ser maior a minha surpresa. Profunda sensação de alegria me empolgou. Me lembrei instintivamente o serviço das câmaras. Adivinhando-me, porém, o pensamento, o generoso ministro voltou a dizer: você tem regular quantidade de horas de trabalho extraordinário a seu favor. Não será difícil a Genésio conceder-lhe uma semana de ausência, depois do primeiro ano de cooperação ativa. Possuído de júbilo intenso, agradeci chorando e rindo ao mesmo tempo. Ia, enfim, rever a esposa e os filhos amados. Né? Então aqui o André Luiz ele vai se preparar para ele poder visitar a família dele, né? Que vai ser um choque para ele. Né? A gente vai, né, semana que vem, se Deus quiser, né, nós vamos continuar com essa parte. Né? Então nós vemos aqui o momento que a dona Laura está se preparando para reencarnar, né? A despedida dela, vamos dizer assim, né? Do plano espiritual, do nosso lar. E nesse momento o marido dela, né? O Ricardo, ele vai lá visitá-la, né? Em espírito. Tá? Estava encarnado, a criança, né? Aí ele sai do corpo e vai lá visitar a dona Laura, vai lá visitar a família. É
o sonho. Ele vai pelo sonho. Para ele tá sonhando, mas ele sai do corpo e vai lá, né? Visitar a família dele lá no Meu mundo. Deus, ele sai do sonho? Ele sai do corpo dele. Ele sai do corpo. Durante o sonho. E aí ele vai lá visitar a família dele, né? Pessoal, deu para entender o conteúdo que a gente está falando aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão que queira perguntar, por favor, né? Fica à vontade aí, gente. O nosso objetivo é a gente conversar sobre essas questões de espiritualidade, né? Nosso objetivo é a gente ajudar, né? Em qualquer questão de compreensão aí do livro, né? Essa obra do André Luiz que é muito, muito ampla. Né? Quando a gente pega o nosso lar, nós estamos fazendo uma leitura ali bem superficial, né? Nós vamos encontrar ali conceitos muito interessantes, muito profundos, né? E o que eu acho que fica desse capítulo é o amor que nos acompanha, né? Então o Ricardo está lá encarnado, está no plano físico, né? Um menininho aí dos 3 anos de idade na época, tá, gente? Lembrando, tá? O livro passa em 1939, né? Então o Ricardo, se ele tivesse encarnado hoje em 1939, imagina, hoje ele estaria com, vamos jogar aí, 61 mais 21, 82 anos de idade, tá? Na verdade 85, ele tinha 3, né? Então o Ricardo hoje, né? Esse bebê que aparece aqui, que está indo lá, 85 anos, né? É muito provável que tanto ele quanto a Dona Laura já vieram, já reencarnaram, já voltaram para o mundo espiritual, já estão no nosso lar de novo, nesse momento que nós estamos conversando aqui, né? E o Liz e as irmãs devem estar aí, ó, uns velhinhos aí, né? Cada um pronto já para voltar para o mundo espiritual daqui a pouco. Olha só que interessante, né? Passa tão rápido, né? Queria entender um pouco mais sobre como o espírito de um bebê fica durante o sono. Depende muito do estado evolutivo de cada um, né? A vida passa tão rápida, mas só que a pessoa ela pode viver até séculos. É verdade, no mundo espiritual também, né? Então o que acontece? Quando uma criança, né, reencarna, quando a gente tem uma reencarnação, normalmente o espírito que está reencarnado ele vai ficar, né, naquele corpinho ali, né, como que se preparando ali, ele vai ali desenvolver, né, junto com o corpo, né, ele está num estado ali de limitação temporária. Se é um espírito mais evoluído, ele pode sair do corpo e visitar, né, o mundo espiritual, o caso, por exemplo, do Ricardo, né, mas são questões, assim, você pode ver que em toda a história do livro ele foi lá uma vez, né, o André Luiz ficou um ano no nosso lar, né. Então aquilo é uma coisa excepcional, não quer dizer que ele vai lá toda semana ver como é que está a família dele, não, até porque isso seria prejudicial, né? Então assim, ele foi lá num momento único, por quê? Porque a Dona Laura estava reencarnando, ele foi lá para levar, né, a vibração do amor dele para ela, aquela coisa toda, né? Então foi uma situação ali, né, única. Amigo, todas as famílias se encontram no plano espiritual, todas aquelas que têm laços profundos, né, do bem ou do mal, né? Quando a gente tem laços negativos, nós vamos atrás dos laços negativos, infelizmente, seja para brigar, né? Quando nós temos laços positivos, o amor, né, ele favorece esse reencontro, né? Claro que tem as situações, por exemplo, um pode estar reencarnado, né? Outro pode estar em determinado local, em determinada situação, né? Mas basicamente as famílias se encontram, tá? Se encontram sim, porque a gente, né, uma coisa que os amigos espirituais falam é que a gente evolui, né, em grupo. Nós evoluímos em conjuntos de seres, né? Nós vamos embora juntos, né? Normalmente dentro de grandes grupos familiares, né? Que são muito maiores do que a gente imagina. Quando a gente fala família, não é só os consanguíneos, não é só quem é meu pai, minha mãe, meu irmão, meu primo. Não, são os meus amigos, as pessoas da minha convivência, as pessoas mais próximas, as pessoas que a minha vida toca, né? Dona Laura pode ter ido para o nosso lar. Ela obrigatoriamente foi para o nosso lar, foi para o plano espiritual, desencarnar, né? Já deve ter desencarnado, pelo menos eu acho, né? Ou então ela é uma velhinha de uns 80 anos, né? Ela obrigatoriamente foi para o nosso lar? Não necessariamente, né? É claro que você vê que ela tem uma ligação muito profunda com a colônia. Aí nós vamos pensar o seguinte, quem do grupo familiar da Dona Laura está lá? Se tiver muita gente do grupo familiar dela lá, a tendência é que ela volte para lá, né? Ou que ela vá para a esfera superior, talvez, né? E normalmente, né, o espírito não retrocede nunca, né? Ele pode até paralisar, mas ele não retrocede, né? Então a gente imagina que a reencarnação da Dona Laura e do Ricardo, né, que está iniciando aqui no livro, né, foi uma reencarnação vitoriosa. Então, com certeza, a Dona Laura voltou, né, para o nosso lar numa condição espiritual acima do que ela tinha já naquela época lá.
né? E isso traz aí, né, para eles todo um grupo de consequências, né? Todo um grupo de facilidades, né? E nesse nível que a dona Laura tá, ela pode escolher para onde ela vai, né? Se ela for para o nosso lar é por afinidade, né? Talvez porque os amigos estão lá, pelas pessoas que ela ama estão lá, aí ela vai, né? Mas no estágio dela, ela pode pedir, ela pode escolher, pode ter certeza, né? Quanto mais a gente cresce, mais liberdade nós temos. Né? Quanto mais a gente vai crescendo espiritualmente, quanto mais a gente renuncia, a gente trabalha, a gente ama, né? A gente constrói valores superiores, mais a gente vai se tornando, né, credor de amparo e de ajuda da espiritualidade amiga. E isso vai facilitando o processo para a gente. Tenho muitas saudades. Quantas colônias temos no Brasil? É muito difícil saber, sabe, Beth? Assim, o que a gente tem de informação é que cada centro, cada grande cidade tem uma. Ou às vezes, né, se a gente pensar, né, que são vários planos espirituais. Então vamos dizer que no plano do nosso lar, que eles chamam de umbral alto, né, deve ter só no Brasil deve ter umas 1000 ou mais, tá? Aí nos planos superiores já tem outro tanto. Nos planos acima ainda, mais ainda. Então assim, são tantas quanto a necessidade dos espíritos, né? Então assim, tem muita mesmo. Muitas colônias, né? O nosso lar é a mais famosa porque ela virou objeto de livro, né? O Chico Xavier psicografou com o André Luiz e o André Luiz fala da colônia onde ele foi, né? Mas é como se fosse o Brasil. Aqui tem cidades, tem fronteiras, né? E tenho muitas saudades dos meus antepassados, sim. E a saudade é o caminho do amor, né? A saudade é positiva, né? Uma hora nós vamos reencontrar com eles. Se chamamos nossos entes que já foram, a chance deles virem é maior ou nada a ver. Se eles tiverem condição de vir, eles virão. Se eles não tiverem, talvez eles se angustiem com isso, né? Muitas vezes o interessante é a gente esperar que eles venham quando eles dão conta. Observa o caso do André Luiz, né? O André Luiz, ele tinha desencarnado, né? Ele ficou 5 anos no umbral e mais um trabalhando no nosso lar. Ou seja, vamos dizer assim, claro que esses números, gente, são quantidades aproximadas, até porque eles não queriam, né, identificar o André Luiz, né? E o que acontece? Ele fica lá 6 anos. Nesses 6 anos ele não volta em casa. Imagine que a esposa dele ou os filhos estivessem chamando ele o tempo todo. Ele não percebeu, né? Porque ele estava numa situação muito complicada. E mesmo que ele percebesse, ele não dava conta, né? E quando ele estava no nosso lar, o que a espiritualidade fez? Ó, espera aí, né? E nós vamos ver no próximo capítulo que o retorno do André Luiz para a casa dele, mesmo com tudo que ele aprendeu, é uma experiência extremamente traumática, né? Mas que ele cresce, né? Dando spoiler aí, tá dando spoiler do próximo capítulo, né? Mas é muito interessante. Então, assim, podem. A gente tem que saber o estado espiritual. Se for um espírito muito equilibrado, ele vai conseguir. Se for um espírito que ainda está lutando consigo mesmo, está passando por dificuldade, às vezes ele pode até vir, mas ele vai vir num estado de desequilíbrio, né? Muitos espíritos que nos amam, às vezes, né, sofrem por não poderem ajudar a gente, né? Porque eles não dão conta, ou porque eles não têm o entendimento necessário, né? Por exemplo, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes o meu pai me ama muito, né? E ele desencarnou, né? Imagine que meu pai é um espírito que é extremamente vinculado comigo, mas é uma pessoa agressiva, violenta. E aí meu pai me vê passando uma situação na qual eu estou sendo desrespeitado, eu estou sendo agredido, eu estou sofrendo. Aí meu pai resolve que ele vai me ajudar. Qual que é a forma que ele vai querer me ajudar? Se ele é um espírito agressivo, ele vai tentar me ajudar de maneira agressiva, ele vai tentar brigar, bater, xingar quem está me perseguindo aos olhos dele. Então um espírito que me ama, ele pode desequilibrar mesmo querendo ajudar. Entendeu? Então, assim, por isso que a espiritualidade, o que ela faz? Ela faz um trabalho, né? Então, nós podemos falar da saudade, fazer prece, lembrar daqueles que nós amamos, conversar com eles mentalmente. Funciona, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Quando eles puderem vir, pode ter certeza que eles vêm. Que mãe que não vai vir visitar um filho? Que pai que ama que não vai visitar aquele que é o objeto do sentimento dele? É só ter condição. O nosso lar fica no Rio de Janeiro, é verdade. O nosso lar é a colônia espiritual que está vinculada, né, principalmente à cidade do Rio de Janeiro e à região ali da cidade do Rio de Janeiro, né? Então, realmente, né? Mas isso quer dizer que todos os espíritos estão lá, encarnam só no Rio de Janeiro? Não. Quer dizer que ele está mais próximo daquela região por questões até de organização, de criação. O nosso lar foi construído por entidades que estavam ali, né? Então, tem sempre essas questões. Gente, nós estamos falando do capítulo 48 do livro Nosso Lar, né? Semana que vem nós vamos para o capítulo 49, depois para o capítulo 50.
e acabou o livro, né? Aí nós vamos ver o que nós vamos fazer, se nós vamos estudar outro, se nós vamos estudar outro livro, vamos pensar aí, né, à medida que a gente for estudando, tá bom? Tudo bem? Tudo. Manda um abraço, Pedro. Tchau. Tchau, não acabou ainda. Tchau. Tá. Porque eu acho que ia acabar. Então tá, vai lá brincar. Né? Marcelo, quando meu namorado faleceu, 10 dias depois sonhei com ele. Vi ele em uma maca com 4 pessoas cuidando de ele. Desde então sempre sonho com ele. Você pode ter ido visitá-lo. É bem possível. É bem possível que você vá visitá-lo no mundo espiritual. Se a gente tiver condição, gente, tiver preparo e for ajudar, né? A espiritualidade não vai impedir, não. Né? A espiritualidade só evita algumas situações quando nós estamos dentro do desequilíbrio. Mas se existe um amor equilibrado, uma energia positiva, uma compreensão, pode ter certeza que o encontro é muito possível. Né? Uma das coisas que mais acontece é a gente encontrar com aquelas pessoas que nós amamos. Senta lá, Luke. Né? Assisti o desencarne do meu pai. Foi tranquilo, com saudades ainda dói. Né? Dói? Tem saudade, tem amor, né? Você vê aí que o Lísias lá e os filhos do Ricardo, a própria Dona Laura, que são espíritos equilibradíssimos, né? A gente vai dizer que a Dona Laura é desequilibrada, né? Você vê que eles se emocionaram profundamente com a chegada do Ricardo, né? Eles choraram, eles se lembraram, né? Eles tiveram toda uma vibração ali saudosa em relação ao pai, né? E isso é uma forma deles manifestar esse amor, esse sentimento que eles têm, né? A saudade não é errada, né? O que muitas vezes nos faz desequilibrar é a nossa incompreensão, né? É a nossa revolta, né? Que são sentimentos que muitas vezes atrapalham a nossa caminhada espiritual. Mas o amor e a saudade sempre somam. Vai falar o quê? Como uma pessoa diz, a saudade é um bichinho que rói mais rato do que queijo. Mas que rói mais o queijo do que o rato? Mais rato do que o quê? Que rói o queijo? É. Mais que o rato rói o queijo, seria isso? É. Ah, tá bom, né? A ideia tá boa. Marcelo, minha mãe desencarnou há 11 anos. Sonho regularmente com ela, porém há cerca de um mês senti a presença dela, como se ela tivesse vindo me visitar mesmo. Pode, O André Luiz não foi visitar a família, né? E olha que o André Luiz é meio desequilibradão, né, gente? Ele demorou um bocado aí pra ele se equilibrar, né? Demorou 6 anos. É, isso aí. Prestou atenção, né, no que eu falei, né? É. Então tá bom, viu? Prestou atenção. Então, assim, eu lembro, né, muitas vezes a espiritualidade traz, né, as pessoas, os espíritos em momentos. Eu já contei pra vocês, né, que quando foi fazer o ultrassom desse rapazinho aqui, ó, né, o Lucas trouxe, né, o meu pai pra poder ver que tava desencarnado lá, né, e foi uma emoção muito grande pra gente lá no dia, lá, na hora do ultrassom eu vi ele levando meu pai, assim, né, em um estado bem necessitado naquela época, né. Então, trazem, a espiritualidade dá um jeitinho deles, né, o amor sempre encontra um jeito. O amor sempre encontra um jeito, né, meus amigos. Pessoal, nós estamos chegando ao fim do estudo, né? Lembrando a todos aí que nós estamos na nossa campanha de Natal, que ia pedir muita ajuda, que nós estamos precisando demais de item de cesta básica, né? O negócio tá brabo aqui, né? Não sei se açúcar quase R$16, né? Você imagina você conseguir 200 pacotes de açúcar, né? Então, nós estamos precisando muito de ajuda para as nossas cestas aí do Francisco de Assis até o final do mês, graças a Deus, né? A gente tem que começar a pedir. E de Natal, queria mais uma vez agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Em breve, aí, se Deus quiser, nós vamos ter umas novidades aí do Amigos do Caminho, né? As novidades aí dos amigos espirituais aí, né? Que se materializando aí, né? E a gente vai anunciar aí nos próximos estudos, né? E vamos pedir a Jesus aí por todos aqueles que nós amamos. Mamãe sempre praticou bem. Acho que foi um presente mesmo a visita dela. Isso aí, minha amiga. Guarde os bons exemplos dela, né? Vamos lembrar que o amor não tem limites. O amor dá um jeito, se encontra, se manifesta, se modifica, né? Então vamos aproveitar que a gente está fazendo esse final do nosso estudo e vamos lembrar daqueles que nós amamos e que estão no mundo espiritual, né? Os nossos amados, os nossos amigos, né? Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, pedindo neste momento por aqueles que amamos, que estão na vida maior, que possam receber do nosso coração a saudade acompanhada do afeto, que possam receber neste momento a gratidão, o carinho, a lembrança. Vamos tirar um minutinho agora e pensar naqueles que amamos, que estão no mundo espiritual.
Pedimos por todos aqueles que amamos, aqueles que estão na vida maior e aqueles que talvez já tenham retornado, para que possamos nos encontrar pelo amor. Jesus, dá-nos a força e o entendimento, a paz que nasce da esperança, da certeza da vitória do bem e do amor. Fica conosco, divino amigo, hoje e em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus amigos. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser permitir. Domingo continuamos com o nosso estudo. Muita paz e muita luz para todos vocês. Adeus! Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.